Meus olhos estavam grudados na estrada quando vi os faróis vermelhos do caminhão à frente acenderem de uma vez. Freada brusca. Neblina tão espessa que parecia algodão molhado. Meu pé esmagou o freio, mas eu sabia, com 23 anos de estrada, que não daria tempo. A batida era inevitável. 30 toneladas de aço contra outras 30, a 80 km por hora. Era o fim. Fechei os olhos esperando o impacto que mudaria minha vida para sempre, mas não da forma que eu imaginava. O que vou contar agora aconteceu há 6 meses, e até hoje minha mão treme quando pego no volante e lembro de tudo. Se você não acredita que o impossível pode acontecer, prepare-se, porque sua certeza sobre o que é real vai ser abalada hoje mesmo. Meu nome é Roberto Silva Mendes, mas todo mundo que me conhece me chama de Beto, Beto da Estrada. Tenho 47 anos e há 23 anos minha casa é a cabine de um caminhão. Nasci e me criei em Goiânia, filho de um mecânico de oficina e uma costureira. Meu pai, seu Antônio, sempre dizia que eu tinha diesel no sangue em vez de sangue de verdade. Minha esposa Luciana costuma dizer a mesma coisa, mas com menos carinho e mais cobrança. A gente se conheceu numa festa junina quando eu tinha 22 anos e ela 19. Me apaixonei no primeiro olhar, daqueles que a gente vê em filme e acha que não existe. Casamos 6 meses depois, e daí vieram os 3 presentes que Deus me deu. Mateus, que hoje tem 17 e quer fazer engenharia, Laura, com 13 anos, toda dengosa e esperta demais para a idade, e o Gabriel, meu caçula de 6 anos, que é a cara do avô. Ser caminhoneiro nunca foi fácil. São dias longe de casa, aniversários perdidos, abraços adiados, jantares de domingo que viram ligação de telefone. Mas é o que eu sei fazer. É o que coloca comida na mesa, paga o colégio dos meninos e mantém a casa em pé. Meu caminhão, um Scania azul metálico ano 2018, é meu segundo lar. Batizei ele de Estrela da Manhã porque foi comprado com muito suor, muito sacrifício, muita oração da Luciana, pedindo para dar certo. Quando consegui pagar a entrada e tirar ele da concessionária, chorei feito criança. Um homem de 45 anos chorando no meio da concessionária porque realizou o sonho de ter o próprio caminhão. Não tenho vergonha de contar isso. Agora, sobre fé, eu preciso ser honesto com vocês. Eu nunca fui desses caras religiosos que vivem com a Bíblia debaixo do braço ou rosário pendurado no pescoço. Cresci indo na igreja porque minha mãe obrigava. Fiz primeira comunhão porque todo mundo fazia. Casei na igreja porque a Luciana quis. Mas fé mesmo, aquela fé que move montanha como o pessoal fala, eu nunca tive não. Sempre fui mais do tipo que acredita em Deus, sim, acha que tem algo maior que a gente, mas sem muita emoção no negócio. Tipo assim, existe e pronto. A Luciana sempre foi mais fervorosa, reza todo dia, acende vela, faz novena. Eu respeitava, mas não era comigo. Preferia acreditar no trabalho duro, no esforço, na força do braço. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Essa era a minha religião. Se você já duvidou que o impossível pode acontecer, se já achou que milagre é coisa de gente ingênua ou história de igreja para iludir os outros, eu te entendo perfeitamente. Porque eu era exatamente assim. Mas prepare seu coração, porque o que vou contar vai testar cada certeza que você tem sobre o que é real e o que não é. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque algo dentro de você quer acreditar que existe mais entre o céu e a terra do que a gente consegue explicar. Tudo começou numa terça-feira de março, daquelas que não tem nada de especial. Eu tinha acabado de descarregar um frete de eletrodomésticos em Ribeirão Preto e estava voltando vazio para Goiânia quando o telefone tocou. Era o Diego, meu despachante e amigo de mais de 15 anos. A gente se conheceu ainda quando eu era funcionário de uma transportadora, antes de ter meu próprio caminhão. O Diego sempre foi gente boa, daqueles que você sabe que pode confiar de olhos fechados. Beto, meu irmão, tô com um frete diferente aqui. Coisa séria, mas o pagamento é bom demais. Diferente como, Diego? Não quero problema, não. Não é nada ilegal, relaxa. É transporte de uma peça religiosa, uma imagem sacra antiga que precisa ir de Aparecida do Norte até Cuiabá. Santuário novo que está sendo inaugurado lá. Eu franzi a testa ali dentro da cabine.
Transporte de imagem? Isso era novidade. E por que tá pagando tão bem assim? Que imagem é essa? É uma Nossa Senhora das Graças do século XVIII, mano. Foi restaurada por umas freiras carmelitas e vai ser a peça central de um santuário novo, que tá custando milhões lá em Cuiabá. O cara que ia fazer o transporte desistiu de última hora e o pessoal tá desesperado. Ofereceram o dobro do valor normal. O dobro. Aquilo chamou minha atenção na hora. Com aquele dinheiro eu conseguiria quitar 3 parcelas do caminhão de uma vez e ainda sobrava para dar um presente para a Luciana. Mas alguma coisa me deixava desconfiado. É porque o cara desistiu. Do outro lado da linha, o Diego demorou para responder. Ouvi ele respirar fundo. Mano, o cara é meio esquisito. Falou que teve uns sonhos estranhos, que acordou com medo, essas coisas. Mas você sabe como é, né? Gente supersticiosa. Dei risada. Eu era o oposto de supersticioso. Gato preto, sexta-feira 13, sal derramado, nada disso mexia comigo. Sonho estranho, o cara deve ter comido algo pesado antes de dormir. Eu aceito. Manda os detalhes. Tem certeza, Beto? Olha, não quero te empurrar nada, não. Tenho. Preciso do dinheiro e é só uma imagem. Qual o problema? Vou pegar ela em Aparecida quando? Amanhã cedo, 6 da manhã. Pessoal do santuário vai te esperar. Eles vão preparar teu baú especialmente. Instalar uns equipamentos de clima controlado. A imagem é valiosa, mano. Muitos anos de história. Fechamos o acordo e desliguei. Liguei na sequência para a Luciana contar a novidade. Amor, peguei um frete diferente. Vou levar uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida até Cuiabá. Pagamento é o dobro do normal. A voz dela mudou na hora. Ficou séria. Uma imagem de Nossa Senhora? Beto, isso é coisa séria. Você vai tratar com respeito, né? Claro, mulher. É só uma carga como qualquer outra. Valiosa, mas é carga. Não é só carga, Roberto. Você tá levando algo sagrado. Promete que vai ter cuidado? Eu prometi, mas mais para acalmar ela do que por acreditar que fazia diferença. Para mim era trabalho. Bom trabalho, bem pago e só. Dormi naquela noite no caminhão mesmo, estacionado num posto na Via Dutra. Acordei às 4 da manhã, tomei café, banho rápido e segui direto para a Aparecida do Norte. Cheguei quando o sol estava nascendo, aquele sol vermelho lindo que espalha luz dourada por tudo. O Santuário Nacional de Aparecida é imenso. Mesmo eu não sendo religioso, é impossível não ficar impressionado com o tamanho da construção. Basílica gigante que parece uma nave espacial, cheia de torres e cúpulas. Tinha pouca gente naquele horário, alguns fiéis já entrando para a primeira missa do dia. Encostei o Estrela da Manhã, onde me indicaram, numa área de serviço lateral, e desci. Um senhor de uns 60 anos, careca, óculos redondos, me aguardava. Usava calça social e camisa branca. Senhor Roberto, sou eu. Pode me chamar de Beto. Prazer, Beto. Sou o Padre Augusto, responsável pelo patrimônio sacro do santuário. A Madre Superiora do Convento Carmelita quer falar com o senhor antes de liberarmos a imagem. Pode vir comigo? Achei estranho, mas segui ele. Atravessamos um corredor lateral. Passamos por jardins internos bem cuidados, até chegarmos a uma porta de madeira antiga. Padre Augusto bateu 3 vezes, e uma voz feminina do outro lado disse para entrarmos. A sala era simples. Paredes brancas, um crucifixo grande, uma mesa de madeira, 3 cadeiras. E sentada numa delas estava uma mulher, que mudou alguma coisa dentro de mim no exato segundo que nossos olhos se encontraram. Madre Teresa. Ela tinha uns 70 anos, cabelos completamente brancos presos num véu. Mas o que mais impressionava eram os olhos. Verdes, penetrantes, do tipo que parece enxergar dentro da alma da gente. Sente-se, filho, ela disse, e a voz era calma, mas firme. Sentei meio sem jeito. Ela ficou me olhando por uns segundos que pareceram uma eternidade. O senhor é casado? Sou sim, 3 filhos. Homem de fé? Hesitei. Não queria mentir, mas também não queria ofender. Eu acredito em Deus, madre, mas não sou muito de igreja, essas coisas. Ela deu um meio sorriso, como se já soubesse a resposta antes de perguntar. Vou ser direta com o senhor, Roberto.
A imagem que vai transportar não é uma imagem comum. Ela tem 250 anos de história. Foi esculpida por freiras carmelitas portuguesas em madeira de cedro do Líbano. Durante esses 2 séculos e meio, presenciou coisas que a ciência não explica. Curas impossíveis, conversões de almas perdidas, fenômenos que a igreja leva a sério, mas investiga com cautela. Eu engoli seco. Para onde aquela conversa estava indo? Madre, com todo respeito, eu sou só um caminhoneiro. Vou transportar a imagem com o máximo cuidado, pode ter certeza. Mas essas coisas de milagre não sei não. Eu sei que não sabe, filho. E é exatamente por isso que ela pode ter escolhido o Senhor. Como assim escolhido? A imagem não escolhe nada. É uma escultura. Os olhos verdes dela ficaram ainda mais intensos. É o que o Senhor pensa agora. Mas preciso te avisar. Esta imagem tem o costume de transformar quem a carrega. O Senhor foi o 4º caminhoneiro contactado. Os 3 primeiros desistiram. Um teve pesadelos, outro sentiu um medo inexplicável. O terceiro simplesmente disse que não era para ele. Quando soube que um 4º tinha aceitado, pedi para conhecer pessoalmente. Meu coração acelerou, mas forcei uma risada. Madre, eu não acredito nessas coisas. Respeito quem acredita, mas comigo não funciona. Sou pé no chão. Ótimo. Pessoas de pé no chão são as melhores testemunhas quando o impossível acontece. Mas vou te pedir uma coisa, Roberto. Se durante a viagem acontecer algo que o senhor não consiga explicar, não tenha medo. Aceite. E mais importante, não pare de seguir o caminho, mesmo que tudo dentro de você grite para voltar. Promete? Aquilo tudo estava me deixando desconfortável, mas eu já tinha aceitado o frete. O dinheiro era bom demais para desistir por causa de conversa mística. Prometo, madre. Ela se levantou, veio até mim, colocou as 2 mãos nas minhas e rezou uma oração em latim. Senti um arrepio subir pela espinha, mas tentei ignorar. Quando terminou, ela me olhou mais uma vez. Vá com Deus, filho. E lembre-se, o que parece coincidência nunca é. Saí daquela sala mais confuso do que quando entrei. Padre Augusto me levou até onde estavam preparando meu caminhão. Uma equipe de técnicos tinha instalado um sistema de climatização especial no baú, com controle de temperatura e umidade. A imagem estava dentro de uma redoma de vidro temperado, apoiada numa estrutura acolchoada. Quando vi a imagem pela primeira vez, confesso que fiquei impressionado. Nossa Senhora das Graças estava com as mãos abertas, palmas para frente. Manto azul celeste bordado com fios que pareciam de ouro. Rosto sereno esculpido com uma perfeição que eu nunca tinha visto. Mesmo não sendo religioso, dava para sentir que aquilo ali era especial. Arte pura, história viva. É linda, né? Disse um dos técnicos. É sim, muito bem feita. Pode levar tranquilo. Sistema de monitoramento instalado. Vai acompanhar temperatura, umidade, até vibração. Qualquer coisa fora do normal, você recebe alerta no celular. Assinei os documentos, recebi as instruções finais e às 8h30 da manhã estava saindo de Aparecida do Norte rumo a Cuiabá. 1.600 quilômetros pela frente. 2 dias de viagem se tudo corresse bem. A rota planejada era Dutra até São Paulo, Anhanguera até Limeira. Depois pegar a Bandeirantes até Campinas, seguir pela SP-330 até Ribeirão Preto, entrar na Anhanguera de novo até São José do Rio Preto, depois a BR-153, cortando Mato Grosso do Sul inteiro até Cuiabá. As primeiras 3 horas foram absolutamente normais. Trânsito fluindo bem na Dutra, céu meio nublado, mas sem chuva, caminhão rodando suave. Eu ouvia uma rádio de música sertaneja, aquelas modões antigas que eu gosto. Parei em Guarulhos para abastecer e tomar um café. Tudo certo. Conferi o sistema de monitoramento da carga pelo celular. Temperatura estável a 20 graus, umidade a 45%. Perfeito. Voltei para a estrada e foi ali, entre Guarulhos e São Paulo, que a primeira coisa estranha aconteceu. O rádio, que estava numa frequência de sertanejo, começou a chiar. Tentei sintonizar de novo, mas não consegui. O chiado foi ficando mais forte, até que de repente começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido na vida.
Não era sertanejo, não era gospel, não era nada que passasse em rádio normal. Eram vozes femininas cantando em latim, um coro que parecia vir de dentro de uma igreja antiga. A melodia era bonita, mas estranha, arrepiante até. Desliguei o rádio, mas a música continuou. Não estava vindo do rádio. Estava vindo de trás, do baú. Olhei pelo retrovisor interno, como se fosse possível ver alguma coisa. O som era baixinho, quase um sussurro, mas eu conseguia ouvir perfeitamente. Cantos gregorianos. Lembrei de ter visto isso em algum filme. Tá maluco, Beto? Deve ser do sistema de som do caminhão. Verifiquei tudo. Rádio desligado, Bluetooth desligado. Não tinha nada tocando, mas o canto continuava. Durou uns 5 minutos e depois parou, do nada, como se alguém tivesse apertado um botão de pause. Meu coração disparou. A primeira coisa que pensei foi ligar para o Diego e falar que tinha algum problema técnico. Mas pensei no dinheiro, pensei nas parcelas do caminhão e pensei que eu era homem adulto, racional, que não ia se assustar com um problema de áudio. Coincidência, interferência de rádio, alguma igreja por perto transmitindo. Convenci a mim mesmo e continuei, mas uma sensação estranha tinha se instalado no meu peito, uma mistura de curiosidade e desconforto. Parei para almoçar em Campinas, num restaurante de beira de estrada que eu já conhecia. Comida boa, preço justo. Enquanto comia, ficava pensando no que a Madre Teresa tinha dito. Esta imagem tem o costume de transformar quem a carrega. Que negócio era aquele? Voltei para o caminhão depois do almoço e segui viagem. A tarde estava quente, sol forte e a BR-153 estava tranquila. Foi quando percebi outra coisa estranha. Motoristas que passavam por mim buzinavam e acenavam. Não era buzina de protesto ou de aviso, era buzina de celebração. Acenavam sorrindo, fazendo sinal de positivo com a mão. No começo achei que era coincidência, mas depois de 20, 30 motoristas fazendo a mesma coisa, comecei a achar estranho. Parei num posto em Ribeirão Preto para abastecer e entender o que estava acontecendo. Quando desci, um motorista de caminhão que estava abastecendo do lado veio até mim. Irmão, que caminhão abençoado! A pintura ficou linda demais. Pintura? Que pintura? Ele apontou para a lateral do meu baú. Essa irmão, Nossa Senhora. Ficou perfeita. Deve ter custado uma fortuna fazer. Senti um frio na espinha. Corri para a lateral do caminhão e olhei. Meu baú era azul metálico liso, sem nenhum adesivo além do logo da minha transportadora na porta traseira. Mas quando olhei de novo, gelei. Tinha uma imagem. Uma pintura tão perfeita, tão detalhada, que parecia ter sido feita por um artista profissional. Nossa Senhora das Graças, exatamente como a imagem que eu estava transportando, só que pintada na lateral do baú em tamanho real. Mantos azuis e dourados, mãos abertas, expressão serena. Irmão, você tá bem? Ficou branco. Isso não estava aqui essa manhã. O motorista riu. Ah, para. Como não? Essa pintura não foi feita agora. Olha a qualidade. É trabalho de semanas. Passei a mão na pintura. Estava lisa, integrada à lataria como se tivesse sido feita há anos. Mas eu tinha absoluta certeza de que aquilo não estava ali quando saí de Aparecida. Meu caminhão era liso, azul liso. Paguei o combustível em estado de choque e liguei imediatamente para o Diego. Diego, aconteceu uma coisa muito estranha. Contei sobre a pintura. Ele ficou em silêncio do outro lado. Beto, você tá me dizendo que apareceu uma pintura do nada no teu caminhão. Eu sei que parece loucura, mas tô te falando. Não tinha nada essa manhã. Agora tem uma Nossa Senhora pintada na lateral. Perfeita. Como se tivesse sido feita por profissional. Mano, isso não faz sentido, deve ter alguma explicação. Qual, Diego? Me diz, porque eu não tô conseguindo entender nada. Ele respirou fundo. Olha, lembra que eu te contei que o primeiro motorista desistiu por causa de sonhos? E que os outros 2 também desistiram? Lembro. Talvez eles tenham passado por coisas parecidas. Coisas que a gente não consegue explicar. Beto, você está carregando uma relíquia de 250 anos que já foi associada a dezenas de milagres documentados. Não sei o que está acontecendo, mas se eu fosse você, levava a sério.
Desliguei sem saber o que pensar. Sentei na cabine do caminhão e pela primeira vez em anos rezei. Uma oração curta, simples, meio sem jeito. Deus, se o Senhor existe mesmo, se tudo isso não é coincidência, me ajuda a entender. E me protege nessa viagem. Não sei se foi a oração ou o cansaço, mas uma calma estranha tomou conta de mim. Decidi que ia continuar. Ia seguir até Cuiabá, entregar a imagem, pegar o pagamento e tentar esquecer tudo isso. Mas no fundo, eu já sabia que nada mais seria como antes. Que algo tinha mudado. E que aquela viagem seria apenas o começo de algo que eu não conseguia ainda compreender. Peguei a estrada de novo, agora já caindo à noite, com a pintura misteriosa na lateral do meu caminhão refletindo as luzes dos postes. E enquanto dirigia, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se aquilo era real, se milagres realmente existiam, o que mais poderia acontecer nos próximos 1000 quilômetros? A resposta viria mais rápido do que eu imaginava, e de uma forma que mudaria não só a minha vida, mas a vida de todos que cruzassem meu caminho. Mas isso, meu amigo, é só o começo da história que vai mexer com tudo que você acredita sobre o impossível. A noite caiu pesada sobre a rodovia, enquanto eu seguia pela BR-153 rumo ao interior de São Paulo. Aquela pintura na lateral do caminhão não saía da minha cabeça. Cada vez que passava por um posto iluminado ou por baixo de uma passarela com luz, eu olhava pelo retrovisor externo só para confirmar que aquilo ainda estava lá. E estava. Nossa Senhora das Graças pintada em detalhes impossíveis, como se sempre tivesse feito parte do Estrela da Manhã. Minha mente racional tentava encontrar explicações. Talvez os técnicos em Aparecida tivessem colocado um adesivo gigante e eu não percebi. Talvez fosse uma projeção holográfica, essas tecnologias modernas que eu não entendia. Mas no fundo, bem no fundo, uma voz teimosa sussurrava: "Você sabe que isso não é normal, Beto. Você sabe." Decidi rodar até São José do Rio Preto, onde tinha um hotel de beira de estrada que eu costumava parar. Mas o destino, ou sei lá o que era, tinha outros planos para aquela noite. Faltavam uns 40 quilômetros para a cidade quando a neblina desceu. E não foi uma neblina comum, aquelas de final de tarde que vão embora devagar. Foi uma parede branca, densa, que surgiu do nada em questão de segundos. Reduzi a velocidade, liguei o farol baixo, pisca-alerta, tudo certinho. Experiência de estrada ensina que neblina não é brincadeira. Foi quando vi os faróis vermelhos à frente acenderem de uma vez. Freada brusca. O caminhão da frente tinha parado. Meu pé esmagou o freio, mas eu sabia que não daria tempo. 30 toneladas não param na hora, não importa o quanto você force. A distância encurtava rápido demais. 10 metros, 5, 3. Fechei os olhos, esperando o impacto que destruiria a cabine que poderia me matar. Luciana, me perdoa. Meninos, o pai ama vocês. Foram os pensamentos que passaram em um segundo, mas a batida não veio. Em vez disso, senti o caminhão fazer uma curva suave, impossível para o peso e a velocidade. Foi como se mãos invisíveis tivessem pegado o Estrela da Manhã e desviado dele da colisão. Abri os olhos e vi o caminhão parado totalmente no acostamento, sem um arranhão, sem ter tocado no outro veículo. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Minhas mãos tremiam no volante. O motorista do caminhão da frente desceu correndo até minha janela, pálido de susto. "Cara, como você fez isso? Era impossível desviar, impossível." Eu estava em choque demais para responder. Como eu tinha feito? Eu não tinha feito nada. Não tinha virado o volante. Não tinha conseguido. O caminhão tinha se movido sozinho. Eu não sei. Eu só fechei os olhos e... Fechou os olhos? Mano, seu caminhão brilhou, eu vi pelo retrovisor. Uma luz dourada envolveu ele inteiro. E você desviou num ângulo que não existe. Brilhou? Que luz? Tô te falando. Pensei que fosse alucinação, mas juro pela minha filha, seu caminhão ficou envolto numa luz dourada por uns 3 segundos. Outros motoristas que tinham parado por causa da neblina começaram a se aproximar, todos falando ao mesmo tempo, confirmando a mesma coisa. Luz dourada. Desvio impossível. Milagre. A palavra começou a ser repetida. Milagre. Milagre. Desci do caminhão com as pernas bambas.
Fui até a lateral para ver se tinha algum dano. Foi quando todos viram a pintura, e foi quando as coisas ficaram ainda mais estranhas. Nossa Senhora Aparecida! Gritou uma senhora que estava num carro. É ela! Ela salvou o caminhoneiro! A mulher caiu de joelhos ali mesmo, no acostamento, e começou a rezar. Outros a acompanharam. Em poucos minutos tinha umas 15 pessoas ajoelhadas ao redor do meu caminhão, rezando, chorando, fazendo o sinal da cruz. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer ou falar. Um senhor de uns 65 anos se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Filho, você está levando Nossa Senhora para onde? Para Cuiabá, um santuário novo. Isso não foi acidente. Você foi protegido. Nós todos vimos. Isso foi obra dela. A neblina começou a se dissipar tão rápido quanto tinha chegado. Em 5 minutos a visibilidade estava perfeita de novo. Todos comentavam como aquilo era estranho. Neblina não vai embora assim, mas tinha ido. Voltei para o caminhão ainda tremendo. Liguei para a Luciana. Precisava ouvir a voz dela. Amor, aconteceu uma coisa. Contei tudo. O acidente evitado, a luz dourada, as pessoas ajoelhadas. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Beto, eu sempre soube que você tinha algo especial, mas agora tenho certeza. Você não foi escolhido por acaso para essa viagem. Nossa Senhora está com você, está te protegendo. E talvez queira te usar para alguma coisa. Usar para quê, Luciana? Eu sou só um caminhoneiro. Deus não escolhe os capacitados, amor. Ele capacita os escolhidos. Promete que vai ter cuidado e que vai abrir seu coração para o que tiver que acontecer. Prometi, mesmo não entendendo direito o que estava prometendo. Desliguei e respirei fundo. Decidi não parar em São José do Rio Preto. Algo me dizia para continuar, para seguir em frente. Engatei a marcha e voltei para a estrada. Agora tinha uma pequena caravana me seguindo. 5 carros com as pessoas que tinham presenciado o acidente evitado. Elas buzinavam de vez em quando, acenavam. Não era mais só curiosidade, era devoção. Rodei a noite inteira parando só para abastecer. A cada parada, mais gente se aproximava para ver a pintura, para tirar foto, para pedir bênção. Eu não sabia benzer ninguém, mas as pessoas insistiam. Queriam tocar no caminhão, queriam rezar perto dele. Alguns relatavam sentir uma paz diferente, um calor no peito. Eu ainda estava processando tudo, tentando fazer aquilo fazer sentido na minha cabeça racional. O amanhecer me pegou entrando no Mato Grosso do Sul. O céu estava laranja e rosa, lindo demais. Foi quando vi a cena que mudaria tudo. Na beira da BR-153, próximo a um trevo de acesso, uma família desesperada acenava para os carros que passavam. Um homem de uns 40 anos, uma mulher da mesma idade, e uma menina pequena no colo da mãe. A mulher chorava de um jeito que partia o coração. Instinto de pai falou mais alto. Encostei. O homem correu até minha janela, antes mesmo que eu terminasse de parar. Pelo amor de Deus, Senhor, minha filha está morrendo. Preciso chegar no hospital de Campo Grande. Olhei para a criança. Uma menina de uns 8 anos, pálida demais, respiração ofegante, lábios arroxeados. A situação era grave, muito grave. O que aconteceu? Ela é alérgica severa a amendoim. Comeu sem saber num bolo, está em choque anafilático. Nosso carro quebrou. O hospital mais próximo é Campo Grande, 60 quilômetros. Ela não aguenta. Não pensei 2 vezes. Abri a porta. Sobe, rápido, vamos voando. A família subiu. O pai, Geraldo, a mãe, Clarice e a pequena Sofia. Enquanto eu acelerava o máximo que podia com segurança, Clarice segurava a filha no banco de trás, rezando em voz alta, desesperada. Nossa Senhora Aparecida, salva minha filha. Salva ela, por favor. Sofia estava ficando cada vez pior. Os lábios estavam quase roxos, a respiração superficial demais. Geraldo ligou para o SAMU, avisando que estávamos indo, mas eles disseram que a ambulância mais próxima estava a 40 quilômetros. Não daria tempo. Foi quando aconteceu algo que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Olhei pelo retrovisor interno e vi a menina piorando. No desespero, sem nem pensar, gritei.
Nossa Senhora, se a senhora está mesmo comigo, salva essa criança, não deixa ela morrer. No exato momento que falei isso, uma luz suave começou a preencher a cabine. Não era do sol, não era dos faróis. Era uma luz que vinha de dentro do próprio caminhão. Clarice arregalou os olhos. Vocês estão vendo isso? Tô vendo, respondeu Geraldo com a voz trêmula. A luz ficou mais intensa, e Sofia, que estava quase desacordada, abriu os olhos devagar. A cor voltou ao rosto dela. Os lábios deixaram de ser roxos. A respiração normalizou. Em questão de 1 minuto, a menina estava sentada, olhando ao redor confusa. Mamãe, por que a gente está num caminhão? Clarice soltou um grito que era metade choro, metade riso, metade incredulidade. Abraçou a filha com tanta força que pensei que fosse machucá-la. Meu Deus do céu, ela tá bem, ela tá curada. Geraldo estava em choque, passando a mão no rosto, conferindo a filha, sem acreditar. Isso não é possível. Choque anafilático não passa assim, não passa. Mas tinha passado. Sofia estava perfeitamente bem, como se nada tivesse acontecido. Chegamos ao hospital de Campo Grande em 30 minutos. Os médicos que examinaram a menina ficaram perplexos. Não havia nenhum sinal de reação alérgica, nenhum inchaço, nenhuma dificuldade respiratória, nada. Como se ela nunca tivesse comido amendoim. Isso é impossível, disse o médico do pronto-socorro, Dr. Fernando. Os pais me ligaram dizendo que era choque anafilático severo, mas não há evidência alguma. É como se nunca tivesse acontecido. Clarice me abraçou no corredor do hospital, soluçando. Foi Nossa Senhora, eu sei que foi. Ela ouviu minha prece e usou o senhor como instrumento. Como o senhor se chama? Roberto, mas pode me chamar de Beto. Beto, você salvou minha filha. Deus te colocou no nosso caminho. Eu vou contar isso para todo mundo. Todo mundo precisa saber do milagre que aconteceu hoje. E ela contou. Tirou foto do caminhão, postou nas redes sociais, marcou grupos de oração, páginas católicas. Em 2 horas, aquele post tinha 5.000 compartilhamentos. Em 4 horas, 20.000. A história estava se espalhando feito fogo em palha seca. Meu celular começou a tocar sem parar. Diego, amigos, conhecidos, até gente que eu não falava há anos. Todos querendo saber se era verdade, se eu estava mesmo fazendo milagres. Eu nem sabia o que responder. Milagres? Eu, um cara que até semana passada mal rezava? Você consegue imaginar como é presenciar algo que desafia tudo o que você acreditava ser real? Como é segurar uma criança morrendo num segundo e vê-la perfeitamente saudável no outro, sem nenhuma explicação médica? Naquele momento, no corredor daquele hospital, com Clarice me abraçando e Sofia sorrindo como se nada tivesse acontecido, eu não pude mais negar. Algo estava acontecendo comigo. Algo muito maior que eu. E se você está me acompanhando até aqui, se está sentindo seu coração acelerar com cada palavra, é porque você também sabe, lá no fundo, que milagres existem. Continue comigo, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com suas certezas sobre o impossível. Saí do hospital atordoado, ainda processando o que tinha acontecido. Quando cheguei ao estacionamento onde tinha deixado o Estrela da Manhã, levei um susto. Tinha pelo menos 50 pessoas ao redor do caminhão. Fotografando, rezando, chorando. A notícia do milagre com Sofia tinha se espalhado tão rápido que gente da cidade inteira já sabia. É ele! É o caminhoneiro! Gritou alguém. A multidão se virou para mim. Alguns se ajoelharam, outros vieram correndo pedir bênção, pedir oração, pedir ajuda. Uma senhora de uns 70 anos segurou minha mão com tanta força que doeu. Senhor, meu neto está com leucemia. O senhor pode rezar por ele, por favor? Um homem jovem, não devia ter mais que 25 anos, estava em prantos. Minha mãe está desenganada, câncer no pulmão. Os médicos deram 3 meses. O senhor pode passar na casa dela, por favor? Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Olhei para toda aquela gente desesperada, buscando esperança em mim, um simples caminhoneiro que ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Fechei os olhos e pela segunda vez em menos de 24 horas, rezei de verdade. Meu Deus, Nossa Senhora, eu não sei o que está acontecendo,
Não sei por que escolheram alguém como eu, mas se é para ajudar, se é para trazer esperança, eu aceito. Usa eu como quiser. Quando abri os olhos, algo tinha mudado dentro de mim. Uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma certeza de que eu não estava sozinho. Olhei para a multidão e falei, sem saber de onde vinham as palavras: eu não sou ninguém especial. Não sou padre, não sou curandeiro. Mas se Nossa Senhora quer operar através de mim, vamos rezar juntos, todos nós, e vamos confiar. Rezamos ali, no estacionamento daquele hospital. 50 pessoas de mãos dadas, fazendo uma corrente de fé. Eu liderava a oração gaguejando, inventando as palavras porque não sabia rezar direito. Mas naquele momento não importava. O que importava era a fé sincera daquela gente. E enquanto rezávamos, vi rostos se transformarem, lágrimas secando, sorriso surgindo, esperança renascendo. Depois da oração, precisei sair de Campo Grande rápido. Tinha ainda 1000 quilômetros até Cuiabá e estava atrasado. Mas agora não era mais só eu na estrada. Tinha uma caravana de 20 carros me seguindo. Gente que queria presenciar mais milagres. Gente que queria estar perto de Nossa Senhora. Gente que simplesmente acreditava. A estrada continuou estranha. Coisas que não faziam sentido. O combustível do caminhão parecia render o dobro. Deveria ter abastecido 3 vezes até ali, mas o marcador ainda mostrava meio tanque. O motor ronronava com uma suavidade que ele nunca tinha tido. Era como se o próprio Estrela da Manhã tivesse sido tocado por algo sagrado. Foi entrando no território de Mato Grosso, próximo a Rondonópolis, que aconteceu o segundo milagre que mudaria minha vida para sempre. Eu estava numa reta longa, poucas curvas, quando vi um grupo de motos cercando um carro na frente. 5 motocicletas pilotados por caras com roupa escura sem placa. Assalto. Aquele trecho era conhecido por isso. Meu primeiro instinto foi acelerar e passar longe. Não me meter em problema. Mas algo me impediu. Uma voz interior clara, como se alguém tivesse falado no meu ouvido. Pare, você precisa parar. Contra toda a lógica, parei. Os motoqueiros viram o caminhão parando e mudaram de alvo. Largaram o carro e vieram para cima de mim. Meu coração disparou. Eu ia ser assaltado, talvez pior. 5 caras armados contra um caminhoneiro desarmado. Não tinha como dar certo. O líder do grupo bateu na janela com a coronha da arma. Desce! Rápido! Desci com as mãos levantadas. Os outros 4 cercaram o caminhão. Foi quando um deles viu a pintura na lateral. Chefe, olha isso. Todos olharam. A imagem de Nossa Senhora. Houve um silêncio estranho. O líder, um cara de uns 35 anos com cicatriz no rosto, arregalou os olhos. Que caminhão é esse? Tô transportando uma imagem sagrada. Nossa Senhora das Graças. Tô levando para um santuário em Cuiabá. Foi quando aconteceu. Um flash de luz saiu do baú do caminhão. Não foi imaginação. Os 5 assaltantes viram. A caravana que me seguia viu. Eu vi. Uma luz branca intensa que durou talvez 3 segundos. E naqueles 3 segundos tudo mudou. O líder do grupo largou a arma no chão e caiu de joelhos. Começou a chorar. Um choro convulsivo de quem está quebrando por dentro. Os outros 4 ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Mãe, minha mãe rezava para Nossa Senhora todo dia, soluçou o líder. Ela morreu pedindo para eu mudar de vida. E eu não mudei. Continuei roubando, matando, destruindo. Mas agora eu vi ela. Eu vi minha mãe. Dentro daquela luz, ela estava chorando, me pedindo para parar. Os outros assaltantes, um por um, também largaram as armas, todos chorando, todos de joelhos. A cena era surreal. 5 criminosos endurecidos, desses que não temem nada, quebrados espiritualmente na beira de uma rodovia. O que eu faço? Perguntou o líder, olhando para mim com olhos vermelhos de lágrimas. Como eu conserto tudo que eu fiz de errado? Não sei de onde tirei as palavras, mas saíram naturais. Nunca é tarde para recomeçar. Nossa Senhora não veio te condenar. Veio te chamar de volta. Entrega as armas,
se apresenta para a polícia, paga por o que fez e reconstrói tua vida. Ela vai te dar forças. Eles ficaram ali no acostamento esperando. Liguei para a polícia e relatei a situação. Quando as viaturas chegaram 20 minutos depois, os policiais não acreditaram. 5 assaltantes procurados, responsáveis por dezenas de crimes, entregando-se voluntariamente, confessando tudo, pedindo para pagar por seus erros. O delegado que assumiu a ocorrência me chamou no canto. O que você fez com esses caras? Eles são perigosos, responsáveis por 3 mortes. E agora estão aí mansos como cordeiros, chorando, querendo se entregar. Não fui eu, delegado. Foi Nossa Senhora. Ele me olhou cético, mas não disse nada. Como poderia? Estava vendo com os próprios olhos algo que não tinha explicação racional. A notícia desse segundo milagre explodiu ainda mais rápido que a primeira. Agora não era só redes sociais de grupos católicos. Era jornal, era rádio, era TV. Recebi ligação de emissoras querendo entrevista. O Diego me ligou em pânico. Beto, você virou notícia nacional. Tá passando no Jornal Nacional. Tá dizendo que um caminhoneiro tá fazendo milagres na estrada. Eu não queria fama, não queria ser celebridade. Só queria entregar a imagem em Cuiabá e tentar voltar para a minha vida normal. Mas eu já sabia lá no fundo que vida normal não existia mais, que eu tinha sido escolhido para algo maior e que não tinha mais volta. A caravana que me seguia agora tinha 50 carros, gente de 3 estados diferentes. Famílias inteiras largando tudo para acompanhar o caminhoneiro dos milagres. Era assim que estavam me chamando. Eu, Beto, o cara que mês passado estava preocupado em pagar parcela de caminhão, agora era o caminhoneiro dos milagres. A ironia não passava despercebida. Parei para dormir um pouco num posto em Rondonópolis. Estava exausto física e emocionalmente. Mas mal consegui fechar os olhos. Gente batia no caminhão a noite toda, pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo milagre. Como negar? Como virar as costas para gente desesperada? Rezei com cada um que chegou, até o sol nascer. Rezei por filhos doentes, por casamentos quebrados, por vícios, por depressão, por câncer, por desemprego. Rezei até a voz ficar rouca. E sabe o que é mais incrível? Muitos deles relataram sentir algo, uma paz, um alívio, uma esperança que não tinham mais. Não sei se eram milagres físicos imediatos, mas eram milagres do coração, e talvez esses sejam os mais importantes. Quando o dia amanheceu, meu celular tinha 300 mensagens não lidas. Luciana tinha me ligado 15 vezes. Liguei de volta. Amor, você tá bem? Tô vendo na TV. Tá passando em tudo quanto é canal. Tô bem, Luciana. Cansado, confuso, mas bem. Beto, você precisa entender uma coisa. Você não foi escolhido por ser perfeito. Foi escolhido por ser humilde o suficiente para aceitar. Deus tá te usando. Nossa Senhora tá te usando. E eu tenho orgulho de você. Os meninos têm orgulho. Eu tô com medo, mulher. Medo de não dar conta. De falhar com toda essa gente que tá depositando esperança em mim. Você não falha se confiar. Só entrega tudo nas mãos dela. Deixa ela conduzir. Você é só o instrumento. Desliguei mais forte. Tomei um banho rápido, comi alguma coisa e voltei para a estrada. Destino Cuiabá. Faltavam 300 quilômetros, mas eu sabia que esses 300 quilômetros ainda reservavam mais surpresas, mais milagres, mais transformações. E o maior deles ainda estava por vir. Algo que mudaria não só a minha vida, mas tocaria milhares de pessoas de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Mas isso eu conto logo mais. Porque essa história está só começando a mostrar o poder da fé quando ela encontra um coração disposto a servir. O sol estava nascendo sobre o cerrado quando deixei Rondonópolis para trás. Mal tinha dormido, mas uma energia estranha tomava conta de mim. Não era cansaço físico que eu sentia, era uma sensação de estar sendo carregado por algo maior. Como se cada quilômetro rodado não dependesse só da minha força, mas de uma força que vinha de fora. A caravana que me seguia tinha crescido durante a noite. Não eram mais 50 carros.
Eram mais de 100 agora. Contei pelo retrovisor. Ônibus, vans, carros, motos, até uma Kombi antiga toda pintada com imagens de santos. Era uma procissão moderna sobre rodas, e eu era o líder involuntário dela. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista, padres querendo conversar, gente oferecendo dinheiro para eu passar em suas cidades. Desliguei o telefone. Precisava de silêncio. Precisava entender o que estava acontecendo comigo. 2 dias atrás eu era um caminhoneiro comum, preocupado com parcela de financiamento e conta de luz. Agora estava sendo chamado de instrumento divino, de milagreiro, de escolhido. Como processar isso? Como um cara que mal frequentava a igreja vira porta-voz de Nossa Senhora? Foi quando o telefone tocou de novo, mesmo desligado. Olhei para a tela. Estava apagada, mas o toque continuava. Um toque suave, como música de caixinha. Atendi por reflexo. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma voz feminina, suave como brisa, falou algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Continue, filho. Não tema. Você não está sozinho. A ligação caiu. Olhei para o telefone. Nenhum registro de chamada recebida. Nada. Mãos tremendo no volante, tentei racionalizar. Devia ser interferência, sinal cruzado, alguma coisa técnica. Mas aquela voz... tinha algo nela que não era deste mundo. Algo maternal, acolhedor, mas ao mesmo tempo poderoso. A estrada estava vazia naquele trecho. BR-364 cortando o cerrado mato-grossense. Paisagem bonita, céu azul sem nuvem e à minha frente, quilômetros de asfalto. Foi quando vi uma mulher na beira da estrada, sozinha, acenando. Meu primeiro pensamento foi: perigo. Ninguém fica sozinho nesse trecho deserto acenando para caminhão. Mas algo me fez parar. Aquela mesma voz interior que tinha me mandado parar diante dos assaltantes. Encostei. A mulher se aproximou correndo. Devia ter uns 35 anos, roupa simples, rosto marcado pelo sofrimento. Senhor, o senhor é o Beto? O caminhoneiro que está levando Nossa Senhora? Sou, como a senhora sabe. Vi na internet. Peguei carona até aqui. Tô esperando faz 3 horas. Sabia que o senhor ia passar. Como sabia? Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Sonhei. Sonhei que uma senhora de azul me disse para esperar na estrada, que um caminhão azul ia passar e que era para eu pedir ajuda. Senti um frio na espinha. Ajuda para quê? Minha filha está internada em Cuiabá, hospital universitário. Ela tem uma doença rara. Os médicos disseram que só há uma chance, um transplante de medula, mas não acham doador compatível. Ela tem 12 anos. Se chama Giovana. Tô voltando de Rondonópolis de pedir esmola para pagar as contas do hospital. Olhei para aquela mãe desesperada e vi a Luciana. Vi qualquer mãe do mundo que faria qualquer coisa pelos filhos. Entra, vou te levar até Cuiabá. Ela subiu chorando de gratidão. Durante o caminho ela me contou a história. Giovana tinha leucemia, já tinha feito quimioterapia, mas não deu certo. A última esperança era o transplante, mas sem doador era questão de semanas. A mãe, que se chamava Andréia, tinha se separado do marido que não aguentou a pressão. Estava sozinha, sem família, só ela e a filha contra o mundo. Mas eu não perdi a fé, disse ela limpando as lágrimas. Rezo todo dia, peço para Nossa Senhora um milagre. E quando sonhei com ela me dizendo para te esperar, eu soube que era um sinal. Chegamos em Cuiabá no meio da tarde. A cidade estava em polvorosa. A notícia do caminhoneiro dos milagres tinha chegado antes de mim. Tinha gente na entrada da cidade. Centenas de pessoas com faixas, cartazes, imagens de santos. A polícia tinha montado um esquema de trânsito especial. Quando me viram chegando, foi aquele alvoroço. Gritos, aplausos, choro. Levei Andréia direto para o hospital universitário. Quando chegamos lá, a multidão era ainda maior. Devia ter umas 2.000 pessoas no estacionamento e na rua. A notícia de que eu estava vindo tinha se espalhado. Doentes em macas, cadeirantes, mães com filhos no colo, idosos apoiados em andadores, todos querendo uma bênção, um milagre, uma esperança.
A direção do hospital me recebeu. Doutora Mariana Coutinho, oncologista pediátrica, uma mulher de uns 45 anos com olhar cansado de quem vê sofrimento todo dia. Senhor Roberto, sei que o senhor não é médico, sei que o senhor é um caminhoneiro, mas preciso ser honesta. A pequena Giovana está em estado terminal. Tem dias, talvez horas. Se existe algo que o senhor possa fazer, por favor, faça. Subi até o quarto da UTI pediátrica com o coração apertado. Andréia ia na frente chorando baixinho. Quando entramos, vi a menina, magrinha, careca da quimioterapia, pálida, conectada em aparelhos. Mas quando ela me viu, sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Você é o moço do caminhão que a senhora mandou? Fiquei sem palavras. Que senhora, filha? A senhora de azul. Ela veio aqui ontem à noite. Disse que um moço ia chegar num caminhão azul e que eu ia ficar boa. Andréia soluçou alto. Doutora Mariana estava na porta, presenciando tudo, com expressão indecifrável. Aproximei-me da cama. Coloquei minha mão grande e calejada sobre a mãozinha frágil de Giovana. Fechei os olhos e rezei. Não sabia as palavras certas, nunca soube, mas rezei com o coração. Nossa Senhora, se a senhora me escolheu mesmo, se eu sou instrumento seu, eu imploro. Salva essa menina. Dá ela de volta para a mãe. Mostra teu poder. Eu confio na senhora. Você já foi chamado para algo maior que você mesmo? Já sentiu o peso de carregar a esperança de alguém nas suas mãos? Naquele quarto de hospital, com uma criança morrendo na minha frente e uma mãe desesperada ao lado, eu entendi o que é ser instrumento. Não é sobre você. Nunca foi. É sobre se esvaziar completamente para que algo maior possa operar. E o que aconteceu nos próximos minutos mostrou que quando nos entregamos de verdade, o impossível se torna real. Continue comigo, porque o que vou contar agora vai abalar qualquer certeza que você tenha sobre os limites entre o natural e o sobrenatural. Enquanto eu rezava, a luz do quarto mudou. Ficou mais suave, dourada. Pensei que fosse o sol da tarde entrando pela janela, mas não era. A luz vinha de dentro do próprio quarto, como se as paredes estivessem emanando claridade. Dohará. Mariana deu um passo para trás assustada. Andréia caiu de joelhos. Os aparelhos conectados em Giovana começaram a apitar de forma diferente. Não era alarme de emergência. Era uma melodia estranha, quase musical. As enfermeiras entraram correndo, achando que era problema. Mas quando viram os monitores, ficaram paralisadas. Isso é impossível, murmurou uma delas. Os sinais vitais de Giovana estavam se normalizando. Batimentos cardíacos estabilizando, pressão subindo para níveis saudáveis. Oxigenação perfeita. A cor voltou ao rosto da menina. Os lábios, que estavam pálidos, ficaram rosados. Ela se sentou na cama sozinha, sem ajuda. Mãe, tô com fome. Andréia gritou e abraçou a filha com tanta força que pensei que fosse sufocar ela. Doutora Mariana pegou o prontuário médico, conferiu os exames mais recentes, olhou para a menina e suas mãos começaram a tremer. Isso não existe. Não existe. Ela estava em fase terminal, leucemia avançada, e agora... E agora o que, doutora? Perguntei com a voz embargada. Agora todos os sinais apontam para a remissão completa, como se a leucemia tivesse desaparecido. A notícia se espalhou pelo hospital em minutos. Médicos, enfermeiros, pacientes, todos vieram ver. Em 1 hora a TV local estava lá. Em 2 horas era notícia nacional. O caminhoneiro que curou uma criança com leucemia terminal. As redes sociais explodiram. Caminhoneiro dos Milagres virou Trending Topic. Vídeos da minha chegada em Cuiabá tinham milhões de visualizações. Mas eu estava exausto, física, mental e espiritualmente drenado. Precisava chegar no santuário, entregar a imagem, cumprir o que tinha prometido. Saí do hospital escoltado pela polícia. A multidão lá fora tinha crescido. Agora eram 5.000 pessoas, talvez mais. Impossível contar. Todos querendo tocar no caminhão, todos querendo uma bênção. Foi quando recebi a ligação que mudou tudo. Número desconhecido. Mas atendi. Beto, sou Dom Expedito Lopes, bispo de Cuiabá. Estou no Santuário Nossa Senhora das Graças, aguardando o Senhor.
Mas preciso te avisar. O que está acontecendo transcende qualquer protocolo religioso que eu conheça. Já falei com o Vaticano. Eles estão acompanhando. Queriam te dar uma mensagem. Mensagem de quem? Do Papa Francisco. Ele disse: diga ao irmão Roberto que os caminhos de Deus são misteriosos, mas sempre perfeitos. Que continue sendo instrumento humilde. Beto, você se tornou um fenômeno mundial, mas também uma grande responsabilidade. Está preparado? Não estava. Como poderia estar? Mas respondi: Dom Expedito, eu só quero entregar a imagem e tentar voltar para a minha vida. Ele deu uma risada triste. Meu filho, sua vida antiga acabou. O que te aguarda agora é muito maior. A caminho do santuário, a caravana que me seguia tinha se tornado uma pequena cidade sobre rodas. Pelo menos 500 veículos, 8.000 pessoas, segundo a polícia. Ônibus de romeiros que tinham vindo de 5 estados. Famílias que largaram tudo para presenciar os milagres. A BR-364 estava interditada. Helicópteros da imprensa sobrevoavam. Era surreal. Foi quando vi ele. Na multidão que acompanhava a pé, um rosto que eu não via há 12 anos. Ricardo, meu irmão mais novo. Parei o caminhão imediatamente, desci e fui até ele. Nos encaramos por segundos que pareceram eternos. A última vez que nos falamos foi na partilha da herança do nosso pai. Brigamos feio. Coisas horríveis foram ditas. Ele me acusou de ter roubado dele. Eu o acusei de ser irresponsável. Não nos falamos mais desde então. Ricardo, Beto. Ele tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado durante horas. O que você está fazendo aqui? Vim por causa da minha filha, Isabela. Ela tem 9 anos e está morrendo. Senti o mundo desabar. Morrendo de quê? Doença degenerativa. Músculos estão parando de funcionar. Médicos dizem que é questão de meses. Vi na TV o que você está fazendo. Os milagres. Eu sei que a gente brigou. Sei que te falei coisas horríveis, mas por favor, pelo amor de Deus, ajuda minha filha. Todas as mágoas, todo o orgulho, toda a raiva acumulada de 12 anos derreteram naquele momento. Abracei meu irmão ali, no meio da estrada, na frente de 8.000 pessoas. Choramos juntos como não chorávamos desde crianças. Onde ela está? No hospital. Não consegue mais andar. Vamos lá. Agora. Mudei de rota. Em vez do santuário, fui direto para o Hospital Geral, onde Isabela estava internada. Quando chegamos, a menina estava numa cadeira de rodas, acompanhada da mãe, Juliana, que eu também não via há anos. Isabela me olhou com olhos grandes e curiosos. Você é meu tio Beto? O que faz milagres? Sou teu tio, princesa. E milagres não sou eu quem faz. É Nossa Senhora. Ela pode fazer eu andar de novo? Ajoelhei na frente dela. Segurei suas mãozinhas frias. Vamos pedir juntos? Oramos ali, tio e sobrinha reunidos depois de tantos anos de separação. E enquanto orava, senti algo diferente. Não era só pela cura física dela. Era pela cura da nossa família. Pela reconciliação. Pelos anos perdidos. Pelas palavras não ditas. Nossa Senhora, cura essa família. Não só o corpo da Isabela, mas nossos corações também. Tira a mágoa, o orgulho, a raiva. Ensina a gente a perdoar. Quando terminei a oração, Isabela se levantou da cadeira, sozinha, sem ajuda. Deu 3 passos cambaleantes, depois mais 3 firmes. Depois começou a andar normalmente. Ricardo e Juliana gritaram. Eu caí de joelhos chorando. Não era só um milagre físico. Era um milagre familiar. Era redenção. Me perdoa, Beto, soluçou Ricardo me abraçando. Me perdoa por tudo. Eu te perdoo, mano. E me perdoa você também. A TV que estava lá para documentar o milagre de Isabela captou tudo. A cura, o abraço, a reconciliação. Em 1 hora, aquele vídeo tinha 10 milhões de visualizações. Não porque era espetacular, mas porque era real. Porque todo mundo tem uma família quebrada. Todo mundo tem mágoas. Todo mundo precisa de perdão. Quando finalmente saí do hospital, já era noite. A multidão tinha crescido para 15.000 pessoas. O governador do estado estava lá. O prefeito. Autoridades religiosas de várias denominações. Católicos, evangélicos, espíritas.
todos unidos pela mesma fé em algo maior. Dom Expedito me encontrou. Beto, o santuário está pronto. A cidade inteira está esperando. Vamos? Voltei para o Estrela da Manhã pela última vez como transportador daquela carga sagrada. A caravana, agora com mais de 1000 veículos, me acompanhou pelas ruas de Cuiabá. Foi a procissão mais bonita que já vi. Crianças jogando pétalas de flores, idosos acenando de cadeiras nas calçadas, famílias inteiras ajoelhadas nas portas de casa. Quando chegamos ao Santuário Nossa Senhora das Graças, a cena me tirou o fôlego. Era uma construção nova, moderna, mas com arquitetura que remetia às igrejas antigas. 3 torres apontando para o céu, vitrais coloridos, e na frente 20.000 pessoas, talvez mais. Uma multidão que cantava Ave Maria em coro. Desci do caminhão com as pernas bambas. A imagem seria retirada por uma equipe especializada, mas antes, Dom Expedito pediu que eu fizesse uma oração final com o povo. Subi num palanque montado na frente do santuário. Olhei para aquela multidão imensa. Gente de todos os lugares, todas as idades, todas as classes sociais, unidos pela fé. Eu não sei fazer discurso bonito, comecei com a voz trêmula. Sou só um caminhoneiro, mas aprendi nesses últimos dias que Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os disponíveis. Eu estava aqui só para fazer uma entrega, mas Nossa Senhora tinha outros planos. Ela quis mostrar, através de um cara simples como eu, que milagres existem, que fé move montanha, que nunca é tarde para recomeçar, que perdão cura, que amor vence, e que todos nós, cada um aqui, somos instrumentos dela se a gente quiser. Basta dizer sim. 20.000 pessoas gritaram, sim. E foi naquele momento, com o céu estrelado sobre nossas cabeças e 20.000 vozes ecoando aquele sim, que eu entendi minha missão. Não era só transportar uma imagem, era transportar esperança. Era mostrar que o sagrado ainda existe, que Deus não abandonou a humanidade, que Nossa Senhora continua intercedendo pelos filhos. A imagem foi retirada do caminhão em procissão solene e levada para dentro do santuário. Eu acompanhei junto com Dom Expedito, Ricardo e Isabela, Andréia e Giovana e centenas de pessoas que tinham sido tocadas pelos milagres. Quando a imagem foi colocada no altar, algo extraordinário aconteceu. Uma luz preencheu toda a igreja, não das lâmpadas, uma luz que vinha da própria imagem, e todos, absolutamente todos os presentes, sentiram uma paz indescritível, um amor inexplicável. Uma presença maternal que abraçava cada coração ali. Saí do santuário diferente de como entrei. Não era mais o Beto cético, era o Beto que tinha visto o impossível, que tinha sido usado pelo divino, que tinha sua vida transformada para sempre. E quando olhei para o céu naquela noite, sorrindo com lágrimas nos olhos, sabia que aquela era só o começo, que nos aguardava muito mais, que a estrada continuava. Mas agora eu não dirigia sozinho. Dormi naquela noite pela primeira vez em 3 dias. Um sono profundo, sem sonhos, como se meu corpo finalmente tivesse desligado depois de tanta intensidade. Acordei no quarto de hotel que a diocese tinha reservado para mim, e por um momento, apenas um momento, achei que tudo tinha sido um sonho, que eu ia acordar na cabine do Estrela da Manhã com mais uma entrega normal pela frente. Mas então olhei pela janela e vi. A rua em frente ao hotel estava lotada de gente, centenas de pessoas com cartazes, faixas, rezando, esperando por mim. A realidade caiu como um balde de água fria. Aquilo tudo era real. Tinha acontecido. Eu tinha transportado uma imagem sagrada e presenciado milagres que desafiavam qualquer lógica. E agora, o Brasil inteiro sabia meu nome. Liguei o celular que tinha ficado desligado a noite toda. 437 mensagens não lidas, 52 chamadas perdidas. A primeira mensagem que li foi da Luciana. Amor, vimos tudo na TV. As crianças tão orgulhosas. Eu tô orgulhosa. Mas também tô preocupada. Quando você volta para casa? Era uma boa pergunta. Quando eu voltava? O frete estava cumprido. A imagem tinha sido entregue. Tecnicamente,
Meu trabalho tinha acabado, mas algo dentro de mim sabia que não, que aquilo estava longe de terminar. Liguei para ela. Luciana, eu não sei quando volto. Tem tanta gente precisando de ajuda aqui, tanta gente desesperada. Como eu vou embora? Ela suspirou do outro lado da linha. Beto, você não é salvador do mundo. Você é um homem. Um homem que Deus usou para fazer coisas incríveis, mas ainda é humano. Não esquece disso. Eu sei, amor, mas sinto que preciso ficar mais um pouco. Só mais um pouco. Desci para o café da manhã e Dom Expedito já estava me esperando na recepção. Ele tinha uma expressão séria, mas os olhos brilhavam. Beto, precisamos conversar. A situação está fugindo do controle. Sentamos numa mesa reservada e ele me mostrou os jornais. Eu estava na capa de todos. Caminhoneiro dos Milagres cura leucemia terminal. Fenômeno religioso mobiliza milhares em Cuiabá. Cientistas não explicam curas documentadas. E a manchete que me deixou mais desconcertado. Novo santo brasileiro? Dom Expedito. Eu não sou santo. Longe disso. Eu sei, meu filho, mas o povo está te vendo assim. E com isso vem uma responsabilidade enorme. Tem pessoas vindo de todo o Brasil para te ver. O santuário recebeu 50 mil visitantes ontem. 50 mil em um dia. A cidade não está preparada para isso. O que o senhor quer que eu faça? Fique mais alguns dias. Ajude a gente a organizar isso. Fale com as pessoas. Reze com elas. Mas depois volte para sua família. Viva a sua vida. Porque o que Nossa Senhora quer não são ídolos. São testemunhas. Concordei. Passei os próximos 3 dias em Cuiabá. E foram os 3 dias mais intensos da minha vida. Acordava às 5 da manhã. Ia para o santuário. E ficava lá até meia-noite. Recebia pessoas. Escutava histórias. Rezava. Cada pessoa que chegava trazia uma dor, uma necessidade, um pedido. Mãe com filho viciado em drogas. Pai desempregado há 2 anos. Mulher com câncer. Homem com depressão severa querendo desistir da vida. Casamento destruído. Filho perdido. E sabe o que eu descobri nesses 3 dias? Que milagre não é sempre a cura física espetacular. Às vezes, o milagre é a paz que entra no coração de quem perdeu a esperança. É a força para continuar lutando. É a reconciliação entre pessoas que não se falavam. É a conversão de quem estava perdido. Vi gente largando vícios na hora. Vi casais se abraçando depois de anos brigados. Vi jovens chorando e dizendo que tinham voltado a acreditar em Deus. Esses eram os milagres mais bonitos. Mas também aconteceram as curas, documentadas, filmadas, testemunhadas por médicos. Um senhor de 72 anos, cadeirante há 5 anos por causa de AVC, levantou e começou a andar. Uma jovem de 23 anos com tumores no cérebro fez exames depois da oração, e eles tinham desaparecido. Um menino autista severo que nunca tinha falado disse suas primeiras palavras. Os médicos não sabiam explicar. A ciência não tinha respostas. Mas a fé tinha. Foi no 3º dia que recebi o telefonema que mudaria tudo novamente. Era de um número de Brasília. Senhor Roberto, aqui é do gabinete da Presidência da República. O presidente gostaria de falar com o senhor. Achei que era trote. Mas não era. Em 2 minutos estava falando com o presidente do Brasil. Roberto, aqui é o presidente. Quero que saiba que o país inteiro está acompanhando o que você está fazendo. Você se tornou um símbolo de esperança num momento em que o Brasil precisa muito disso. Quero te convidar para ir a Brasília, para conversar, para entender como podemos apoiar esse movimento de fé que está acontecendo. Fiquei sem palavras. O presidente, querendo me conhecer, mas algo me incomodou. Movimento de fé? Aquilo não era movimento. Era espontâneo. Era real. Não era política. Senhor presidente, com todo respeito, eu não quero fazer disso algo político. Não quero aparecer. Só quero ajudar as pessoas que estão sofrendo. E é exatamente por isso que quero conversar com você. Sem câmeras, sem imprensa, apenas uma conversa. Aceita? Consultei Dom Expedito, que achou uma boa ideia. Consultei a Luciana, que ficou preocupada, mas concordou. E aceitei.
3 dias depois estava num avião para Brasília. Primeira vez que andava de avião na vida. O voo estava cheio de jornalistas que tinham descoberto, queriam entrevista, queriam foto. Recusei tudo educadamente. Não era sobre mim. Nunca foi. Em Brasília, fui recebido no Palácio da Alvorada. Lugar impressionante, bonito demais. O presidente me recebeu pessoalmente, sem assessores, sem câmeras, como prometido. Conversamos por 2 horas. Ele me contou sobre sua própria fé, sobre como a política às vezes testa suas crenças, sobre como via em mim uma oportunidade de unir o país através da fé. Roberto, não quero usar você. Quero apoiar o que você está fazendo. Oferecer estrutura, segurança, recursos, para que mais pessoas possam ser ajudadas. Era tentador, mas algo me incomodava. Senhor presidente, agradeço de coração, mas preciso pensar, porque tenho medo que isso vire circo, que vire show. E não é isso que Nossa Senhora quer. Ele respeitou. Me deu seu telefone pessoal e disse que estava à disposição. Quando saí do palácio, a imprensa estava lá. Câmeras, microfones, flashes. Não tinha como fugir. Dei uma entrevista rápida, improvisada, sem saber direito o que falar. Gente, eu sou só um caminhoneiro. Não sou político, não sou padre, não sou nada especial. Só fui usado por Nossa Senhora para mostrar que milagres existem. E eles existem para todos. Cada um de vocês pode ser instrumento também. Basta ter fé e estar disponível. Aquela entrevista viralizou. Em 24 horas tinha 30 milhões de visualizações. As frases foram recortadas, viraram memes, viraram legendas de foto. Só fui usado por Nossa Senhora. Milagres existem para todos. Basta ter fé e estar disponível. Eu tinha virado, sem querer, um fenômeno de internet. Voltei para Cuiabá no dia seguinte, mas a cidade estava irreconhecível. Tinha gente acampada nas ruas ao redor do santuário. Barracas, trailers, ônibus adaptados. Era uma cidade dentro da cidade. A estimativa era de 80 mil peregrinos, 80 mil pessoas que tinham largado tudo para estar ali. O comércio local estava enlouquecido. Hotéis lotados, restaurantes sem dar conta. A prefeitura tinha decretado ponto facultativo. Dom Expedito me levou para uma reunião de emergência com autoridades. Prefeito, governador, secretários, polícia, defesa civil. A situação estava insustentável. Senhor Roberto, disse o prefeito, um homem de uns 55 anos visivelmente estressado. Não estamos preparados para isso. A cidade tem 600 mil habitantes. Agora temos quase 100 mil peregrinos. Falta água, falta comida, falta estrutura de saúde. Precisa pedir para eles irem embora. Senti um aperto no peito. Como vou pedir para irem embora? Eles vieram buscar esperança. Muitos venderam tudo o que tinham para estar aqui. Alguns estão morrendo. Como vou virar para essa gente e dizer, vai embora? O governador mais político propôs uma solução. E se você fizesse uma peregrinação, visitasse várias cidades, assim distribui o impacto, atende mais gente e não sobrecarrega um lugar só. A ideia fazia sentido, mas também me assustava. Peregrinação significava não voltar para casa tão cedo. Significava assumir de vez esse papel que eu nunca tinha pedido. Liguei para a Luciana. Amor, querem que eu faça uma peregrinação. Visite várias cidades, mas isso significa ficar meses fora. Ela ficou em silêncio por um tempo. Beto, você sabe o que eu vou dizer. Que sinto sua falta, que as crianças sentem, que a casa está vazia sem você. Mas também sei que você foi escolhido para isso. E que se não fizer vai se arrepender o resto da vida, então vai. Faz o que tem que fazer, a gente te espera. Chorei no telefone. Minha mulher, minha fortaleza, me dando liberdade para seguir um chamado que nem eu entendia direito. Eu amo você, Luciana. Eu também te amo, e Nossa Senhora vai cuidar de você. Decidi aceitar. Faria uma peregrinação por 10 cidades em 5 estados, 2 semanas de viagem. Depois voltaria para casa. Era o que eu me prometia. 2 semanas e acabou. A primeira cidade foi Rondonópolis, no caminho de volta. Depois Campo Grande,
depois Três Lagoas. Cada cidade recebia a notícia com euforia. Já começavam a se preparar semanas antes. A saída de Cuiabá foi emocionante. O santuário organizou uma missa de despedida que reuniu 100.000 pessoas. 100.000. A maior celebração religiosa da história do Mato Grosso. Dom Expedito celebrou pessoalmente e, no final, me chamou ao altar. Irmão Roberto, que Nossa Senhora continue te guiando. Que sua jornada seja de bênçãos. E que você nunca esqueça. Você é apenas instrumento. A glória é sempre dela. O povo aplaudiu por 5 minutos ininterruptos. Chorei feito criança na frente de 100.000 pessoas e não me envergonhei. Subi no Estrela da Manhã, que tinha sido revisado e preparado para a jornada, e parti. A caravana que me seguiu era absurda, mais de 2.000 veículos oficialmente contados pela PRF. A maior caravana religiosa já registrada no Brasil. Você está conseguindo sentir a dimensão do que estava acontecendo? Imagine ser uma pessoa normal e, de repente, estar no centro de um movimento que mobiliza centenas de milhares de pessoas. Como sua fé reagiria? Como você lidaria com a responsabilidade de carregar a esperança de tanta gente? O que vou contar sobre as próximas cidades da peregrinação vai mostrar que, quando nos entregamos completamente, Deus opera de formas que jamais poderíamos imaginar. Continue comigo, porque a parte mais impactante dessa jornada ainda está por vir. Rondonópolis me recebeu com 50.000 pessoas. A cidade tinha montado uma estrutura gigante no estádio municipal. Palco, som, telões. Parecia show de música, mas era uma celebração de fé. Passei 2 dias lá. Rezei com milhares de pessoas. Vi curas, conversões, transformações. Uma mulher de 45 anos que tinha tentado suicídio na semana anterior subiu no palco e testemunhou que tinha encontrado razão para viver. Um homem de 60 anos, alcoólatra há 30 anos, largou a bebida na hora e começou a chorar pedindo perdão à família. Um casal que ia se divorciar se reconciliou na minha frente. Em Campo Grande, foram 70.000 pessoas. O governador declarou feriado estadual. Escolas fechadas, comércio fechado. A cidade parou para receber o Caminhoneiro dos Milagres. Foi lá que aconteceu um dos eventos mais tocantes. Uma mulher de uns 38 anos subiu no palco com uma carta. Senhor Beto, escrevi essa carta há 3 anos. Era minha carta de suicídio. Eu ia me matar. Tinha perdido tudo. Marido me deixou, perdi o emprego, perdi a casa. Achei que não tinha mais motivo para viver, mas não tive coragem. Guardei a carta. E quando vi sua história na TV, quando vi que um homem simples como você foi escolhido por Deus, eu pensei, se Deus escolheu ele, talvez tenha planos para mim também. E não me matei. E hoje estou aqui, viva, recomeçando, e quero rasgar essa carta na frente de todo mundo. Ela rasgou a carta sob aplausos emocionados de 70.000 pessoas e me abraçou chorando. Naquele momento entendi que os milagres maiores não eram as curas físicas, eram as almas salvas, as vidas reconstruídas. As esperanças renovadas. Três Lagoas, Dourados, Corumbá. Cada cidade uma multidão maior. Cada cidade mais histórias de transformação. Mas o desgaste estava me pegando. Dormia 3, 4 horas por noite. Comia mal. Estava emagrecendo. Dom Expedito, que tinha se tornado uma espécie de assessor espiritual, me alertou. Beto, você precisa descansar, precisa cuidar de você. Porque se você cair, muita gente vai desistir junto. Mas como descansar quando tinha gente morrendo pedindo ajuda? Como dormir quando tinha mães desesperadas por filhos doentes? Continuei. Empurrei meu corpo além do limite. Até que em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, meu corpo cobrou a conta. Estava no meio de uma oração com 30.000 pessoas quando senti a tontura. Tudo começou a girar. Tentei continuar falando, mas as palavras não saíam. Desmaiei no palco. Quando acordei, estava num hospital, cercado de médicos. Desidratação severa, exaustão extrema, pressão alta. Meu corpo tinha pedido socorro. A notícia do meu desmaio causou pânico nacional.
Em 6 horas, o hospital estava cercado por 10.000 pessoas rezando pela minha recuperação. A Luciana pegou o primeiro avião para Corumbá com as crianças. Quando acordei de verdade, ela estava ao meu lado segurando minha mão. Você tá querendo morrer, Beto? É isso? Não, amor. Só tô tentando ajudar. Você não ajuda ninguém se morrer. As crianças precisam do pai. Eu preciso do marido. Você precisa entender que tem limite. Ela estava certa. Passei 3 dias internado, e nesses 3 dias repensei tudo. O que eu estava fazendo? Estava realmente servindo a Deus ou estava alimentando meu próprio ego? Estava ajudando as pessoas ou criando dependência? Eram perguntas difíceis. Ricardo, meu irmão, me visitou no hospital. Isabela, agora andando perfeitamente, trouxe desenhos que tinha feito para mim. Tio Beto, desenhei você como super-herói. Olhei o desenho. Eu com capa, voando, salvando pessoas. Sorri, mas também senti um aperto. Não era super-herói. Era só um homem fraco, cansado, com dúvidas. Isabela, tio não é super-herói. Tio é só uma pessoa normal que Deus usou. O super-herói é Deus. Ricardo sentou ao meu lado. Mano, você devolveu minha filha para mim. Devolveu minha fé. Devolveu nossa família. Mas a Luciana tá certa. Você tem que cuidar de você também. No 4º dia recebi alta. Mas em vez de continuar a peregrinação, tomei uma decisão. Ia voltar para casa. Ia descansar. Ia ser marido e pai de novo. Ia ser Beto de novo. Anunciei a decisão numa coletiva de imprensa que reuniu jornalistas de 15 países. Gente, preciso voltar para minha família. Preciso descansar. Isso não significa que acabou. Significa que até instrumento de Deus precisa de manutenção. Vou voltar, mas agora preciso cuidar de mim. A reação foi mista. Alguns entenderam e apoiaram. Outros ficaram decepcionados, acharam que eu estava abandonando a missão. Mas eu sabia que era a decisão certa. Não adiantava ser mártir. Tinha que ser testemunha viva. Voltei para Goiânia depois de 25 dias fora de casa. Pareciam 25 anos. Quando cheguei, a cidade inteira estava esperando. Minha rua estava lotada. Faixas, cartazes, gente aplaudindo. Mas eu só queria abraçar minha família. Desci do caminhão e Mateus, Laura e Gabriel correram para mim. Abraçamos ali no meio da rua chorando. Luciana veio por último e me beijou como não beijava há anos. Bem-vindo para casa, meu amor. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu e Luciana conversamos por horas, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o futuro, sobre o que fazer com esse chamado. Beto, você foi escolhido, mas isso não significa que precisa destruir a si mesmo. Deus não quer sacrifício, quer obediência com sabedoria. Ela, como sempre, tinha razão. Nos dias seguintes, organizamos tudo diferente. Criei uma fundação com a ajuda de Dom Expedito, Fundação Caminhoneiros da Fé. Objetivo: apoiar caminhoneiros e suas famílias, mas também ser ponto de encontro para orações e testemunhos. Decidimos fazer encontros mensais em vez de peregrinação constante. Assim eu conseguia equilibrar família e missão. A história do caminhoneiro dos milagres continuava, mas agora de forma sustentável, de forma saudável. E o maior aprendizado tinha sido: Deus não quer heróis, quer humanos disponíveis, e eu estava disponível, mas agora também estava inteiro. Pronto para a próxima fase dessa jornada que estava mudando não só minha vida, mas a vida de milhares de pessoas pelo Brasil. E o melhor ainda estava por vir. 3 meses se passaram desde que voltei para casa. 3 meses que pareceram um piscar de olhos e uma eternidade ao mesmo tempo. A vida tinha encontrado um ritmo novo, diferente do que era antes, mas também diferente da loucura que foi aquele primeiro mês de peregrinação. Agora eu equilibrava. 2 semanas no mês em casa, sendo pai, sendo marido, sendo Beto. E 2 semanas viajando, testemunhando, orando com pessoas, sendo instrumento. Tinha aprendido que a gente pode servir a Deus sem se destruir no processo. Que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sabedoria. A Fundação Caminhoneiros da Fé estava crescendo além do que imaginávamos. Tínhamos núcleos em 12 estados.
Mais de 500 caminhoneiros se juntaram como voluntários. A ideia era simples. Enquanto rodávamos o Brasil fazendo nosso trabalho, também levávamos fé, oração e ajuda prática para quem precisava. Não eram milagres espetaculares como aqueles do começo, mas eram milagres do dia a dia. Uma cesta básica para uma família com fome, um remédio para alguém que não tinha dinheiro. Um abraço para quem estava sozinho, uma oração para quem perdeu a esperança. Mateus, meu filho mais velho, tinha decidido fazer faculdade de teologia. Disse que queria entender melhor o que tinha acontecido com o pai. Laura virou catequista na igreja da nossa cidade, ensinando crianças sobre fé. E o pequeno Gabriel, agora com 7 anos, vivia dizendo que quando crescesse ia ser caminhoneiro como o pai para também ajudar as pessoas. A Luciana tinha se tornado minha parceira total. Administrava a fundação, organizava os eventos, cuidava de tudo que eu não tinha cabeça para cuidar. Foi num sábado de manhã, 3 meses depois de tudo começar, que recebi o telefonema que mudaria tudo mais uma vez. Era Dom Expedito. Beto, aconteceu algo extraordinário. Você precisa vir para Cuiabá, agora. O que foi, Dom? A imagem. Nossa Senhora das Graças. Ela está diferente. Diferente como? Vem ver. Não consigo explicar por telefone. Peguei o primeiro voo para Cuiabá, inquieto, sem saber o que esperar. Quando cheguei no santuário havia uma multidão, mas não era tumulto. Era silêncio reverente. Milhares de pessoas em oração. Dom Expedito me recebeu na entrada, visivelmente emocionado. O que está acontecendo? Perguntei. Venha comigo. Ele me levou até o altar principal, onde a imagem de Nossa Senhora das Graças estava exposta. E quando olhei, entendi por que ele não conseguia explicar por telefone. A imagem estava chorando. Não era imaginação. Não era truque de luz. Lágrimas reais escorriam pelos olhos de madeira esculpidos há 250 anos. Lágrimas que os cientistas já tinham coletado e estavam analisando sem encontrar explicação. Isso começou há 3 dias, explicou Dom Expedito. No começo achamos que era condensação, umidade do ar. Mas não para. E as lágrimas? As análises preliminares mostram que é composição idêntica à lágrima humana. Água, sal, proteínas. Mas saindo de madeira. É impossível. Aproximei-me da imagem com o coração disparado. Ajoelhei na frente dela como tinha feito naquele primeiro dia em Aparecida, quando ainda era cético. Mas agora não era mais. Agora eu tinha visto demais, presenciado demais, vivido demais para duvidar. Por que está chorando, minha mãe? Sussurrei, sem saber se falava para a imagem ou para o céu. E então, pela segunda vez na minha vida, ouvi aquela voz, a mesma que tinha me ligado naquele dia na estrada. Suave, maternal, mas clara como cristal. Só que dessa vez não foi no telefone. Foi dentro do meu coração, numa linguagem que transcendia palavras. Choro de alegria pelos que foram transformados. Choro de tristeza pelos que ainda não acreditam. Choro de amor por todos os meus filhos. E choro porque a jornada não acabou. Há muito mais para fazer. Caí prostrado no chão, chorando também. Dom Expedito e outras pessoas ao redor viram e começaram a orar em voz alta. A notícia das lágrimas tinha se espalhado rapidamente. Em 48 horas, 200.000 pessoas tinham vindo para Cuiabá. 200.000. A maior peregrinação religiosa da história do Centro-Oeste. Gente de todos os estados, até de outros países, argentinos, paraguaios, bolivianos, peruanos. Todos queriam ver, todos queriam testemunhar. O Vaticano enviou uma comissão oficial para investigar. Cientistas, teólogos, especialistas em fenômenos religiosos. Passaram uma semana fazendo testes, análises, entrevistas. No final, o relatório deles foi surpreendente. Não encontramos explicação natural para o fenômeno. As lágrimas são reais. A composição é humana. A origem permanece um mistério que transcende nossa compreensão científica. Foi durante essa semana de investigação que aconteceu o evento mais impactante de todos. Um evento que foi transmitido ao vivo para 50 países
e assistido por mais de 100 milhões de pessoas. O Encontro das Famílias Curadas. A Fundação tinha organizado um encontro onde todas as pessoas que tinham sido curadas ou transformadas nos últimos meses voltariam para testemunhar. Esperávamos talvez 1.000 pessoas. Vieram 5.000. 5.000 pessoas com histórias de milagres. E não eram só histórias. Eram provas, exames médicos, laudos, documentos, testemunhas. Sofia, a primeira menina que curei, agora completamente saudável, sem qualquer traço de reação alérgica. Giovana, a menina com leucemia, em remissão total. Isabela, minha sobrinha, correndo e brincando como qualquer criança normal. O líder dos assaltantes que se entregou, agora cumprindo pena, mas transformado, estudando teologia na prisão. A mulher que ia se suicidar, agora trabalhando em centro de prevenção ao suicídio. Um por um subiram ao palco e compartilharam, e o impacto era devastador. Não tinha como negar, não tinha como racionalizar. Eram vidas reais, pessoas reais, transformações reais. A transmissão ao vivo bateu recordes de audiência. Redes sociais explodiram. O mundo inteiro parou para assistir. Foi no final desse encontro que recebi uma mensagem que me deixou de joelhos. Uma mensagem do Papa Francisco, lida publicamente por um cardeal enviado especialmente de Roma. Ao querido irmão Roberto, instrumento humilde da divina providência. O que começou como uma simples entrega, tornou-se testemunho vivo de que Deus não abandonou seu povo, que Nossa Senhora continua intercedendo por nós, que milagres não são lendas do passado, mas realidade do presente. Em nome da Santa Igreja, reconheço os eventos extraordinários que aconteceram através de você como sinais autênticos da presença divina. Continue sendo testemunha, continue sendo humilde, continue sendo instrumento. O mundo precisa de homens como você. Homens comuns que aceitam chamados extraordinários, com bênção apostólica, Francisco. 200.000 pessoas em êxtase, gritando, chorando, celebrando. E eu ali, o caminhoneiro de Goiânia recebendo bênção do Papa. Se alguém tivesse me contado isso um ano atrás, eu teria rido, mas agora estava vivendo, e era real. Nos dias seguintes, algo mudou na atmosfera espiritual do país inteiro. Era como se uma onda de fé tivesse se espalhado. Igrejas lotadas, grupos de oração multiplicando. Pessoas voltando a acreditar. E não era só no catolicismo. Evangélicos, espíritas, até pessoas sem religião definida estavam sendo tocadas, porque no fundo não era sobre religião, era sobre fé, era sobre acreditar que existe algo maior, que não estamos sozinhos, que há propósito. A Fundação Caminhoneiros da Fé se tornou movimento nacional. Mais de 5.000 caminhoneiros voluntários agora. Criamos uma rádio online que transmitia 24 horas, com testemunhos, orações, música. Milhões de ouvintes. Criamos pontos de apoio em 50 cidades, onde caminhoneiros podiam parar, descansar, receber oração, ajuda prática. Não era mais sobre mim. Era sobre um movimento de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias movidas pela fé. Minha vida tinha mudado completamente, mas de forma boa. Tinha aprendido a equilibrar. 3 meses depois daquele encontro, estava em casa num domingo de manhã, tomando café com a família, quando Gabriel me fez uma pergunta que me desarrumou todo. Pai, você acha que Nossa Senhora vai usar eu também quando eu crescer? Olhei para meu filho de 7 anos, seus olhos brilhando de expectativa, e sorri com lágrimas nos olhos. Filho, Nossa Senhora usa todo mundo que diz sim para ela. Não importa a idade, não importa a profissão, não importa nada. Só importa o coração. Se você disser sim, ela vai usar você do jeito dela. Então eu digo sim, pai, desde já. Luciana apertou minha mão por baixo da mesa. Mateus e Laura sorriram. E naquele momento, numa mesa de café da manhã simples, eu entendi que o maior milagre não tinha sido as curas físicas, não tinha sido a fama, não tinha sido nada disso. O maior milagre tinha sido a transformação da minha família. De uma família que mal rezava para uma família que vivia a fé. De um pai ausente para um pai presente.
De um casamento na rotina para um casamento com propósito. Você consegue entender o que estou dizendo? Como tudo mudou. Como uma decisão de aceitar um frete diferente transformou não só minha vida, mas milhares de vidas? E sabe o que é mais incrível? Essa história não é só minha. Pode ser sua também. Porque Nossa Senhora não para de procurar instrumentos. Ela não para de chamar pessoas comuns para coisas extraordinárias. Talvez você seja o próximo. Talvez sua vida esteja prestes a mudar. Talvez este seja o momento de você dizer sim. Hoje, 6 meses depois daquele primeiro dia que peguei a imagem em Aparecida, continuo sendo caminhoneiro. Continuo rodando o Brasil. Mas agora, não rodo sozinho. Rodo com propósito. Cada entrega é uma oportunidade de testemunhar. Cada parada é chance de orar com alguém. Cada quilômetro é oferecido a Nossa Senhora. O Estrela da Manhã ainda tem aquela pintura misteriosa que apareceu na lateral. Nunca saiu. Virou marca registrada. Onde ele passa, pessoas reconhecem. E muitos param só para pedir uma oração. Alguns dias são cansativos, outros são frustrantes. Tem dia que nada de especial acontece, mas tem dias que acontecem pequenos milagres. Um motorista que estava pensando em desistir da vida encontra esperança. Uma família brigada se reconcilia. Um viciado encontra forças para largar as drogas. E esses pequenos milagres valem cada quilômetro rodado. A fundação continua crescendo. Agora atendemos não só caminhoneiros, mas qualquer pessoa que precise. Distribuímos toneladas de alimentos por mês. Pagamos contas de luz de famílias desesperadas. Compramos remédios para idosos. Reformamos casas. E tudo com doações de gente simples que acredita no projeto. Porque as pessoas querem fazer parte de algo maior. Querem sentir que fazem diferença. E fazem. No mês passado fizemos nosso primeiro evento internacional. Caminhoneiros da Fé Argentina. Depois vem Chile, Paraguai, Uruguai. O movimento está se espalhando pela América Latina. E tudo começou com um caminhoneiro cético que aceitou transportar uma imagem sagrada. Deus tem senso de humor, não tem? Se você chegou até aqui nessa história, não foi por acaso. Foi porque Nossa Senhora quer falar algo com você. Quer mostrar que milagres existem, que fé move montanhas, que nunca é tarde para recomeçar, que você é especial aos olhos dela e que ela tem planos para a sua vida maiores do que você imagina. Então vou te fazer um convite. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo mexer dentro de você, faça parte dessa corrente de fé que está transformando o Brasil. Se inscreva nesse canal para continuar acompanhando histórias reais de transformação e milagres. Deixe seu like como sinal de que você acredita no poder da fé. E mais importante, deixe aqui nos comentários seu nome e o nome dos seus familiares. Porque todo dia, às 18 horas da tarde, não importa onde eu esteja, no caminhão, em casa, na estrada, eu paro tudo e oro por cada nome que vocês deixam aqui. Cada pedido, cada necessidade. Eu levo para Nossa Senhora em oração. E ela escuta. Ela sempre escuta. Pode ser cura física, pode ser cura emocional, pode ser emprego, pode ser reconciliação familiar, pode ser libertação de vício, pode ser paz de espírito. Seja qual for sua necessidade, deixe aqui e confie. Porque se Deus escolheu um caminhoneiro comum como eu para fazer coisas extraordinárias, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Essa jornada me ensinou que a gente não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Não precisa ser santo. Não precisa ter diploma de teologia. Só precisa ter um coração disponível e fé do tamanho de um grão de mostarda. O resto Deus faz. Nossa Senhora faz. E o impossível se torna possível. Hoje, enquanto gravo esse testemunho na minha casa em Goiânia, com minha família ao redor, olho para trás e vejo como tudo mudou. Do cético ao testemunha, do ausente ao presente, do vazio ao cheio de propósito. E agradeço. Agradeço cada quilômetro daquela primeira viagem, cada milagre presenciado, cada vida transformada, porque no final percebi que não fui eu quem transformou vidas.
Foi Deus que transformou a minha primeiro para poder usar ela. E essa transformação está disponível para você também. Não importa seu passado, não importa seus erros, não importa suas dúvidas. Nossa Senhora não olha para onde você está, olha para onde pode te levar. Basta dizer sim, basta abrir o coração, basta acreditar. Então eu te pergunto agora, você está pronto para dizer sim? Está pronto para permitir que o sagrado invada sua vida? Está pronto para testemunhar o impossível? Porque Nossa Senhora está te chamando, neste exato momento. Através dessa história, através desse testemunho, ela está dizendo: filho, filha, eu tenho planos para você, planos de esperança, planos de futuro. Confie em mim. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe você e sua família, hoje e sempre. Que ela derrame bênçãos sobre sua casa, sua saúde, seu trabalho, seus relacionamentos. Que ela cure o que precisa ser curado. Que ela restaure o que foi quebrado. Que ela levante o que está caído. E que ela use você, assim como me usou, para levar esperança a um mundo que tanto precisa. Deus abençoe vocês. Até o próximo testemunho. Roberto Silva Mendes, o Beto da Estrada. Onde há fé, há milagres. Onde há amor, há Nossa Senhora. E lembre-se sempre, você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Porque ela caminha com você em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Basta abrir os olhos da fé para ver. E quando ver, sua vida nunca mais será a mesma. Assim como a minha nunca mais foi. Isso, meu amigo, é a maior bênção que alguém pode receber. Amém.